Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos falar sobre falsos profetas. Claro que dentro de uma perspectiva bíblica, tendo a palavra de Deus como base. Mas antes que adentremos no assunto de fato, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já está seguindo aqui o nosso perfil no TikTok? Gerion Moraes, Cristãos que Pensam? Se ainda não, por favor, nos dê essa moral, nos ajude. Siga aqui nosso perfil, também não deixe de curtir os conteúdos e compartilhar. Eu também tenho um canal lá no YouTube, o nome do canal é Gerion Moraes, Teologia para Todos. Lá também tem alguns vídeos a respeito de estudos bíblicos, tá bom? Nos ajude, nos dê essa força aí. Voltando no assunto a respeito de falsos profetas, eu vou ler alguns textos bíblicos aqui. Iremos fazer um breve comentário a respeito desses textos e do que acontece nos dias de hoje. O primeiro texto fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Observe que Jesus não vai somente falar sobre falsos profetas aqui nesta ocasião. Existem também outras ocasiões que ele vai nos alertar a respeito dos falsos profetas. Eu já quero deixar bem claro que se existem os falsos profetas, também existem os verdadeiros. Cuidado para que a gente não venha cair aqui num problema de generalizar tudo, não. Existem os verdadeiros, existem aqueles que têm compromisso com a obra e com a palavra de Deus. Devemos saber fazer essa separação aí, ter esse discernimento. Mas a gente só vai conseguir isso através do quê? Da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu tenho dito aqui e repito, nós temos que se esforçar, temos que nos debruçarmos na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, estudar a Bíblia, ter essa vontade, este empenho, esta curiosidade, para que a gente não venha cair nos enganos que surgem por aí. Note que Jesus disse que nós temos que ter cuidado com esses falsos profetas, e pelos seus frutos nós iríamos conhecer, pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pelo seu contexto de vida, nós iríamos conhecer esses falsos profetas. Deixa eu ler outro texto aqui também, que fica no mesmo evangelho, em Mateus capítulo 24. Mateus 24, a partir do versículo, ou melhor dizendo, o versículo 11, que diz assim: Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Nessa ocasião, Jesus está falando a respeito aqui do sermão profético e do princípio de dores, ou seja, assuntos relacionados à escatologia, ou seja, ao tempo dos fins, né? O que iria acontecer nos últimos dias que antecederiam a sua volta. E deixa eu lhe dizer, Jesus vai voltar, viu? Jesus vai voltar, crendo você ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, está próxima à sua volta. O que Jesus está dizendo aqui? Que nos últimos dias iria acontecer, muitos falsos profetas se levantariam e, detalhe, enganaria muitos. Ou seja, muita gente mesmo seria enganado por esses falsos profetas. Deixa eu dizer algo para você. O meu intuito aqui nesse perfil que Deus colocou no meu coração, justamente ter essa máxima aí, cristãos que pensam, é tentar fazer esse alerta para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Satanás, porque dentro dessa guerra espiritual, o inimigo ele tem algumas estratégias,
E uma das maiores estratégias do inimigo é enganar o povo de Deus para que caia no quê? Para que caia no erro. Então, o intuito aqui deste perfil é tentar abrir os seus olhos. Eu disse em um vídeo aí que meu intuito aqui não era zombar da fé de ninguém. De maneira nenhuma, jamais eu quero fazer isso. Mas meu intuito aqui é mostrar com base bíblica o que é o verdadeiro evangelho de Cristo e o que é certo e o que é errado, claro que dentro da palavra de Deus, porque eu também não tenho aqui a intenção de ser o dono da razão ou o dono da verdade, mas tudo dentro da palavra do Senhor, para que a gente tenha cuidado, para que nós não sejamos enganados por esses falsos profetas, que é o que mais tem por aí. Infelizmente, muitos têm caído nesse engano. Lembra que Jesus disse que conheceríamos esses falsos profetas pelos seus frutos? Tome cuidado com pessoas que se nomeiam e se auto-intitulam profetas, mas que não têm uma vida contextualizada na palavra de Deus, não são bons pais, não são bons filhos, não são bons maridos. Cuidado com esse tipo de gente. Você quer conhecer realmente um homem de Deus? Converse com a esposa dele 30 minutinhos só. Quer conhecer realmente se o camarada é de Deus, se é um profeta de Deus? Entre em contato com o pastor dele, se é que ele tem um pastor e se ele congrega em alguma igreja. Tenha boas, busque, né? Tente buscar boas referências dessa pessoa. Você líder, você pastor, cuidado para não colocar qualquer um aí no púlpito da sua igreja. Sabe por quê? Depois que ele sair do evento, que ele acabar de pregar, que ele acabar de profetizar, ele vai embora. E você vai ter que tomar conta das ovelhas. E dependendo do que ele falar no púlpito, ali no microfone, você vai ter problemas sérios. Tome cuidado. Tome cuidado com aqueles que diz assim diz o Senhor. Nem todos esses que diz assim diz o Senhor são de Deus. São enganadores. Tome cuidado. Conheça os seus frutos, conheça o seu contexto. Esse tipo de gente que só quer ganhar lucro, só quer ter lucro. Eu não entendo. Existem umas coisas assim que às vezes eu não entendo. Pessoas que não têm coragem de trabalhar. E o que ele faz? Ele acha, nesse contexto, uma vida fácil, aonde ele ganha a sua oferta ali, ou até exige um certo valor na oferta, e ele vive de ostentação, ele viaja para os outros países. Você pensa que ele vai fazer missão? Não. Ele vai fazer turismo, ostentar com o dinheiro de quem? Da igreja, daqueles mais coitados que dizimam, entregam as suas ofertas na igreja. Cuidado com esses falsos profetas, lobos, devoradores. Olha o que Paulo diz na epístola de Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O intento desses falsos profetas é carregar em si espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tome cuidado com esse tipo de profeta, entre aspas, que diz ser de Deus e não tem uma vida baseada na palavra do Senhor, e mais traz problema para a igreja do que benefícios. Saiba separar, saiba ter o discernimento, peça a Deus e não dê moral para esse tipo de gente. Tome cuidado. E mais uma vez, eu reforço aqui, cuidado para não generalizar, porque da mesma maneira que existe falsos, existe os verdadeiros, aquele que de maneira piedosa, sincera, tem o cuidado com a igreja de Deus e com a obra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas. Que Deus abençoe. Não deixe, repito, não deixe de seguir aqui nosso perfil no TikTok. E até o próximo vídeo.